vamos à aula de hoje. O assunto da aula de hoje a gente aprendeu a colocar pilares, colocar vigas na última aula. Hoje eu vou pegar esse projeto aqui, que a gente iniciou trabalhando com ele, e que vocês têm até a planta da EWG, inclusive, e vou começar a desenvolver ele mesmo. Porque tem certas coisas que a melhor maneira de eu mostrar para vocês é fazendo, tá? Então, basicamente, aí no meio a gente acaba aprendendo alguma ferramenta, algum tipo de coisa. Então, basicamente, eu vou adiantar esse projeto. Antes eu estava colocando os pilares em lugares aleatórios, só para mostrar as funcionalidades para vocês. Agora eu vou escolher locais que eu colocaria se essa obra fosse... Essa obra, como eu mostrei para vocês no começo do curso, ela foi executada e tudo mais. Esse curso que eu estou dando, EBERIC Básico em 10 dias, não é um curso que projeto completo no EBERIC em 10 dias. O objetivo não é fazer esse projeto completo. Eu só estou usando esse projeto porque é a melhor maneira de usar as ferramentas, tá? Eu tenho até outros cursos que eu pego um projeto específico e faço ele completo do zero até você ter toda a estrutura. Não é o caso desse daqui. Esse daqui é mais para ter uma base para a gente fazer ele. Então o objetivo não é fazer esse projeto completo. O objetivo é você aprender as ferramentas básicas do EBERIC. Mais para frente a gente, inclusive quem chegar até o final desse curso, eu vou divulgar aí um novo curso que é a gente pegar um sobrado e fazer ele completo, porque vocês já vão ter uma base, tá? Então o objetivo aqui é a gente avançar. Então vamos começar nesse projeto. Eu apaguei aqueles pilares que eu tinha colocado aqui na última aula, né? Na aula 3, porque aquilo era só para mostrar as funcionalidades, não necessariamente eu vou usar aqueles pilares, tá? Então vamos fazer aqui, vamos começar efetivamente esse projeto, tá? Bom, eu vou começar aqui pela garagem, tá? Então eu vou começar aqui pela garagem, vou colocar, a gente vai ter uma viga em balanço aqui e tudo mais. Então, quando eu olho na garagem aqui, no pavimento garagem, eu estou no croquis do térreo, então qualquer pilar que eu colocar aqui, inicialmente ele vai estar na laje do térreo e eu posso copiar ele para o pavimento baldrame, então ele vai começar no baldrame e morrer no térreo, ou eu posso copiar ele para o superior, então ele vai nascer no térreo e ir para o superior. Tá? A arquitetura que eu estou usando é a arquitetura do térreo, faz sentido. Então aqui a gente vê que a gente tem uma parede e esse cara aqui nada mais é do que só a projeção da laje. Então não tenho parede nessa região. Não posso chegar aqui, por exemplo, e colocar um pilar nesse canto. Eu estou infringindo a arquitetura. Lembra que a gente limpou essa arquitetura para usar no EBERIC. Mas eu falei para vocês que eu sempre gosto de ter a arquitetura original para eu poder dar uma olhada como que funciona essa estrutura. Então, olhando aqui, sem ser na arquitetura limpa, fica mais claro que isso daqui é uma parede de 20 centímetros de espessura, e aqui você só tem o contorno da garagem em si, tá? Então, você tem o contorno da garagem, você tem uma parede aqui também. Em cima, você vê que você tem a projeção de uma varanda, e olhando mais aqui em cima, você vê que essa varanda ela avança em cima da garagem. Olhando aqui na planta do superior, essa varanda ela começa aqui nessa projeção aqui que a gente mostra, e depois ela avança em cima da garagem até chegar nesse ponto aqui, tá? A gente vê que aqui em cima da laje aqui da garagem, tem no pavimento superior, a pessoa colocou laje impermeabilizada, então não vai ter telhado aqui, vai ser uma laje impermeabilizada com platibanda. Quem não sabe o que é platibanda, é uma paredinha que a gente coloca em cima da laje para esconder o telhado ou para dar algum efeito arquitetônico. É uma pequena parede, às vezes 2, 3 fiadas, às vezes é 80 centímetros se o telhado for alto, tá? É bem comum nessas casas um pouco mais modernas. É bem interessante se a gente tiver algum corte que mostre isso daqui, para a gente saber a altura dessa platibanda, porque muitas vezes a gente pode usar essa platibanda como uma viga invertida ou coisa do tipo. A gente vai chegar mais específico nesse tipo de assunto. Então a gente vê que tem um corte aqui do arquitetônico, que ele passa bem aqui em cima da garagem, ó. Ele passa aqui, vem por aqui, passa nessa região aqui que é interessante também a gente ver. Então a gente vai olhar nesse corte do arquitetônico e tentar entender como que é essa garagem aí, tá? Então é o corte AA que a gente tem, que é esse corte aqui. Corte AA, ele pega a casa longitudinalmente, a gente vê que tem uma piscina lá atrás, tal, mostra que a piscina tá, inclusive, ela tem um coxo, é uma piscina com borda infinita e tudo mais. Aqui a gente vê como que é o corte ali passando na garagem. Então, teoricamente,
a gente tem uma altura aqui de 40 centímetros, tá? Então a gente está com uma altura aí de 40 centímetros na nossa platibanda ou na viga da garagem, e a gente tem laje permeabilizada. Então é bem interessante esse corte aqui para a gente conseguir entender como que funciona, tá? Então a gente sabe que ali a platibanda ou a viga invertida vai ter uns 40 centímetros. Bom, vamos. Então a gente vai começar aqui projetando. Eu vou colocar pilares aqui dentro dessa parede. Então aqui a gente já viu que o pilar mais próximo daqui dessa região que a gente pode colocar, ele tem que morrer nessa parede. Então eu vou colocar um pilar aqui. Inicialmente ele vai ter 19 por 30. Tá? Eu vou colocar ele aqui, ó. Seleciono o ponto. Eu coloco ele nessa direção para ficar interno à parede. Coloco para cá e digito 0.5 para dar o cobrimento aí. A arquiteta colocou uma parede de 20, como eu estou trabalhando com pilar de 19, eu preciso pôr 0.5 de revestimento. Mesmo que esse revestimento, de verdade, ele vai ser maior, e a parede vai acabar tendo mais do que 20 de espessura, mas é só uma questão de representação. Coloquei um pilar aqui. Bom, então teoricamente eu já estou com a ideia aí de passar uma viga aqui, chegando até aqui. Ela vai ficar em balanço, uma parte dela, para apoiar uma viga que eu vou colocar nessa direção. É uma das opções aqui. Tá? Além disso, eu tenho que atentar para uma coisa. Essa laje ela não é tão simples. Ela tem um balanço para esse lado aqui também. Por que eu não consigo enxergar isso? Porque na planta do térreo a gente só vê a parede realmente. Mas no superior a gente vai conseguir ver esse balanço. Ó. Se a gente copiar aqui pegar a arquitetura do superior, a gente vai ver que onde a gente colocou o pilar, que é a parede aqui, na verdade a garagem ela é um pouco mais para o lado, né? Então ela tem um balanço em duas direções, ela tem um balanço nesse e nesse. Eu uso bastante essa estratégia de colocar um elemento no pavimento inferior, usando a arquitetura dele, e depois eu venho aqui e mudo a arquitetura para ver, coloco na arquitetura do superior para ver como ele interage. Eu realmente vi que a garagem ela vai mais para cá, né? A gente vê aqui que está até um pouco errado ela fazer essa projeção aqui. Na verdade, a arquiteta ela não fez direitinho aqui. A projeção deveria vir para cá, né? Pegando todo o que na verdade o superior mostra, né? Tá um pouco errado essa projeção dela. Então a gente tem que usar a do superior aqui que mostra mais corretamente. Então vamos lá no térreo. Então eu tenho um pilar aqui, vou colocar um pilar aqui também, porque eu não posso apoiar uma viga só num pilar. Nesse lado aqui ainda tem parede, então eu vou colocar o mais longe possível aqui que eu consigo. Então pilar 19 por 30, seleciono esse ponto, coloco para cá, digito 0.5 para dar a distância, a gente já aprendeu nas outras aulas. Beleza, então agora já tenho dois pilares aí e eu posso passar uma viga nessa direção. Tá. Bom, se eu colocar a estrutura em 3D eu não vou enxergar nada. Esses pilares eles só existem na planta do superior, né? No térreo eles ainda não existem. Então eu vou vir aqui, dar um ESC para sair do comando, vou selecionar os dois pilares, como a gente já aprendeu nas outras aulas, e copiar para outros pavimentos, copiar para o baldrame. Agora sim, aqueles pilares que estavam nascendo nessa laje, na laje do térreo, agora eles estão morrendo na laje do térreo, então estão indo até o baldrame, né? Se colocar aqui em 3D a gente vai enxergar que a gente já tem dois pilares ali que tem dimensões. Vou usar essa ferramenta para girar, legal. Tem dois pilares ali. Estou aproveitando o máximo, colocando ele bem nas pontas da parede para aproveitar o máximo, para o balanço ficar o menor possível. Aí eu venho aqui e coloco uma viga. Então, viga. Inicialmente, a gente viu que a altura ali da platibanda, ou a altura da garagem ali, seria 40 centímetros, né? A gente pegou aqui num corte arquitetônico que a arquiteta fez passando bem dentro da garagem. Teoricamente, essa viga aqui ela teria que ser de 40 centímetros. Tá? Então, porque aqui a garagem, o volume da garagem aqui teria que ter 40 centímetros de altura, né? Então qualquer viga que a gente colocar ali, no máximo 40. A gente vai começar com 40, mas
por ter aquele balanço, provavelmente isso daqui não vai dar certo, né? Um balanço desse tamanho aqui, mais de 2 metros aí, e com uma viga de 40, provavelmente não vai dar certo, mesmo sendo uma laje só de cobertura, não vai passar em deformação. Então vamos colocar uma viga. Como ela começa numa parede de 19, então, que tem bloco de 19, a gente vai colocar uma viga de 19 por 40. E depois a gente vai poder modificar isso quando a gente começar a fazer as análises. Por experiência, eu já sei que esse 40 é pouco. E essa obra, como eu falei para vocês, ela foi executada de verdade, tá? Então, na realidade, eu acabei pedindo para a arquiteta aumentar esse valor aí, aumentar essa platibanda para poder passar na deformação. Mais para frente a gente vai comentar disso quando chegar nas análises. Bom, então vocês veem que eu quero parar essa viga em balanço bem aqui, que é a projeção frontal aqui da garagem, certo? Mas eu não tenho aqui nenhum ponto de captura. Se eu estiver capturando aqui com a intersecção, eu tenho que trocar o tipo de captura. Troquei para perpendicular, agora ele consegue capturar esse ponto. Capturo, aí ele sempre pergunta, sempre que a gente está fazendo uma viga que um dos pontos dela não está apoiado num pilar, seja porque a gente errou ou porque realmente nesse caso não está apoiado num pilar, ele pergunta, você quer confirmar mesmo que essa viga vai ficar nessa posição aí, o nó dessa viga? Responde que sim, só uma viga em balanço. Se você tentou apoiar no pilar e errou, você responde que não e lança de novo a viga, né? Sim, aí depois eu escolho o lado que a viga vai nascer aqui. Como eu peguei nessa região, eu vou escolher esse lado. Tá? Então, opa, nasceu uma viga aí. Se eu olhar aqui, aqui eu estou trabalhando com a arquitetura do térreo. Se eu mudar aqui a arquitetura para a arquitetura que mostra a minha cobertura ali da garagem, que no meu caso aqui é sala de estar, que eu nomeei ela desse modo, você vê que vai ter uma viga aqui em balanço e eu ainda tenho uma parte aqui para fazer esse balanço. Tem várias opções, assim, porque é uma questão é uma questão de concepção estrutural. Teria várias maneiras de resolver isso aqui. Eu poderia colocar uma laje em balanço nessa direção, depois fazer essa platibanda com alvenaria. Eu poderia fazer uma viga em balanço aqui nesse lado aqui e prender essa viga. Tem algumas maneiras de fazer. Eu vou mostrar como eu fiz no caso dessa edificação aí, tá? Então vou colocar no térreo de novo. E eu vou começar a colocar mais pilares e começar a contornar mais essa garagem. Então eu vou pegar um ponto aqui, intersecção. Peguei esse ponto. Por que eu estou traçando essa linha? Porque essa linha aqui é justamente a direção dessa garagem aqui, a direção dessa viga aqui, a direção desse pilar. Então eu gosto de colocar uns pilares alinhados, porque se eu traço aqui uma viga, ela está apoiada em 2 pilares, não em viga em viga. Depois eu posso ver se isso foi demais. Então vou colocar um pilar, clico em pilar, 19 por 30. Eu sempre gosto de fazer 19 por 30, né? A gente já viu que um pilar de 19 pode ir até 26, pode ser até de 19 por 19, mas eu gosto de trabalhar com pilares maiores. Tá? 0.5, dou Enter. Legal, tem um pilar aqui, que inclusive está alinhado com aquele. É legal você ter pilares alinhados porque o eixo dá uma coisa interessante. Tá? Aqui também é legal eu ter um pilar, eu posso colocar nessa direção ou nessa direção. Vamos medir quanto que tem aqui para a gente ver o maior pilar que a gente coloca nessa direção. Ferramentas, medir. Medir aqui, ó, tem 40 centímetros. Então vamos aqui no pilar, então a gente pode colocar um pilar de 40 centímetros. 19 por 40. Seleciono esse ponto, giro ele nessa direção, coloco para cá, 0.5 de cobrimento. Bom, a gente está com 40 centímetros aqui que eu medi, mas estava com um cobrimento, né? Então eu tenho que tirar aqui 1 centímetro, tá? Pelo cobrimento de meio de cada lado. Então eu vou fazer um pilar de 39. Se eu errei a dimensão do pilar, basta eu clicar 2 vezes aqui nele. Vai abrir de novo a tela dele e eu posso mudar aqui, ó. Posso digitar 39. Tá? Agora ficou um pilar certinho, pilar de 39. Poderia também deixar com 40 ali, porque é pouca diferença, né? Isso aí é uma questão... O revestimento nem vai ser meio centímetro mesmo, então isso
Esse pilar ele só existe aqui no superior, então eu vou copiar ele para o baldrame. Copiar para outros pavimentos. Seleciono só o baldrame, quero copiar só para o baldrame. Já está começando a nascer meu pilar aí, minhas vigas, tá? Então, olhando no 3D, o que a gente tem até agora? Então, vou clicar aqui, a gente tem essa viga em balanço aqui de 40 e tem esses pontos aqui, tá? Bom, vamos mudar a arquitetura só para a gente ver como que está ali no superior. Mudar para a sala de estar, que foi como eu chamei, tá? Então, a gente tem aqui um pilar que está nessa posição e a gente tem aqui essa viga passando aqui, tá? Essa viga aqui ela não está dentro de parede, claro, porque ela está em balanço e nem está aqui em cima da platibanda. Então a gente vai usar forro, na verdade, nessa garagem. Então essa viga ela vai passar para baixo da garagem, vai estar meio que no teto da garagem, que a ponta da garagem é aqui, vai estar no contorno da garagem. Mas a gente vai colocar forro ali embaixo, de 40 centímetros de espessura. Então qualquer viga que passar no meio dessa garagem não vai ter problema. Ela vai ser coberta ali pelo forro, tá? Então vou até mostrar para vocês de novo esse projeto. Eu já mostrei em algumas outras aulas. Mas pode ser que vocês não lembrem. Então vamos ver aqui nos projetos aqui que a gente tem as imagens dessa casa, tá? Bom, deixa eu pegar outra aqui que mostra a frente da casa também. Bom, aqui, ó, para vocês terem uma ideia, então eu tenho aquela paredinha ali que a gente comentou e eu tenho um avanço aqui da laje. Aqui ela está imaginando no desenho dela como se na verdade não fosse uma laje, né? Como se não tivesse vigas, fosse só uma laje, mas na verdade não é isso. Ela quer que as vigas passem aqui para baixo e depois você vem aqui e coloca um forro, aí você vai imaginar como se a viga tivesse essa espessura, como se fosse uma laje de espessura de 40, mas na verdade não é, são vigas e você tem um forro aqui embaixo, tá? Então tem a nossa viga passando aqui. Vamos ver se a gente consegue abrir essa imagem, ó. Então, ela imaginou assim, você colocando um forro aqui embaixo, você vai ter o 40 de espessura e não vai conseguir enxergar. Tem uns errinhos nesse projeto arquitetônico, inclusive na representação aqui. Por exemplo, esse trecho aqui, na verdade, ele está alinhado com esses pilares. No térreo, ele está alinhado com o pilar, mas na planta aqui do superior, ele está um pouquinho deslocado para cá. Na verdade, essa viga aqui, ou essa paredinha aqui, esse pedacinho de platibanda, na verdade, ele deveria morrer aqui. O teto da garagem deveria morrer aqui. Foi uma questão que eu conversei, inclusive, com a arquiteta, porque ela errou na representação. Na projeção, tá que essa garagem morre aqui, né? Morre alinhado com esse pilar, tá vendo? Ele está morrendo alinhado com esse pilar. E quando você coloca na planta do superior, sobrepõe as duas coisas, é como se, na verdade, a garagem, a cobertura, morresse aqui. Então, 20 centímetros para fora. No final, ela acabou falando que a garagem deve morrer aqui mesmo, porque aqui é uma área de luz. A gente vê aqui, inclusive, nas imagens, que aqui você tem uma janela. Então, ela não quer fechar muito essa área, para justamente dar uma iluminação aqui nessa região, tá? Tem uma janela que vai até em cima. Então, na verdade, ela me confirmou que o contorno é até aqui, não na sala de estar. Quem vai trabalhar com um projeto estrutural, vocês vão ver que isso daí é comum. Vocês têm que se comunicar com o arquiteto, porque às vezes tem algum errinho de representação no projeto dele, ou tem alguma coisinha que, se você mudar no projeto dele, estruturalmente vai ficar muito melhor, e que ele não faz questão, na verdade. Tem coisas que os arquitetos fazem questão, que eles falam, isso aqui eu não vou mudar, não adianta, você vai ter que dar um jeito de funcionar, pode bolar aí a estrutura que você precisar, gastar o laço que for, isso daqui eu não abro mão, tá?
Mas tem coisa que para eles é assim, eles colocaram daquela maneira só porque eles não estavam considerando questões estruturais, mas que você conversando eles falam, não, isso daí para mim não tem problema algum, isso aí tá dessa maneira porque tá. Por exemplo, essa parede aqui que a gente tem no térreo, nesse trecho aqui, ela tá de 20 centímetros de espessura. Ela poderia ter colocado de 14 centímetros de espessura. E se eu chegasse e falasse, olha, seria interessante colocar ela com 19 para eu conseguir fazer um pilar mais robusto, apesar que a direção que ele tem que ser mais robusto é mais nessa, mas só a título de exemplo. Se eu pedir para aumentar uma espessura de parede, porque tem um pilar que ficou muito esbelto ali, não tem problema algum, normalmente, né? Então sempre vale a pena você conversar com o arquiteto. Então, nesse projeto aqui, é um projeto real que eu executei, e vocês veem que tem alguma discrepância assim, entre o superior e o térreo, algum desalinhamento. Então, você vê aqui que a garagem morre aqui, e se você colocar a planta do superior, ela avança um pouco para cá. E não é o que ela quer. Poderia ser que o térreo estivesse errado, aquele contorno estivesse errado. Tá? Então, bom, então no final decidiu que a garagem ela vai morrer aqui, na verdade, nessa direção, tá? E a tua varanda aqui, na verdade, ela tá alinhada aqui com essa viga que a gente vai colocar aqui, tá? Então, na verdade, está um pouco deslocado para cá. Essa varanda deveria ser um pouco mais para cá e a viga um pouco mais para dentro, tá? Bom, então vamos lá, vamos colocar uma viga nessa direção, fechando aqui tudo, tá? Então uma viga, inicialmente a gente está colocando de 40, mas com certeza não vai passar com 40, né? Então a gente coloca aqui, trava nesse ponto e clica na direção que a gente quer a viga, para dentro aqui, tá? Mesma coisa eu vou fazer com uma viga aqui nessa região. Ó, eu cliquei fora do pilar, eu queria travar essa viga no pilar. Ele sempre me pergunta, o nó adicionado não se apoia em nenhuma barra do pavimento, ou seja, eu não apoiei essa viga nova em nenhum pilar. Confirma isso? Eu clico que não, né? Porque nesse caso eu queria colocar no pilar, eu que errei. Clico que não e refaço o procedimento. Então, seleciono aqui, seleciono esse ponto e clico para dentro. E agora eu passo uma viga aqui nessa região. Vocês notam que, por enquanto, se eu colocar aqui no 3D, eu estou fazendo um fechamento aqui para a garagem, só que a gente vê que tem, além desse balanço para esse lado, a gente tem um balanço nessa direção aqui, e que por enquanto eu não contemplei ele ainda, então eu tenho que fazer alguma coisa ainda, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou... essa viga que eu estou vindo nessa direção aqui para fechar a garagem, eu vou passar com ela até esse ponto aqui, tá? Então, para dar um balanço nessa direção também. Então, coloco uma viga, 19 por 40, dou OK, seleciono esse ponto, passo aqui, e, de novo, o limite dela vai ser em algum ponto aqui, tá? Então, ele não está pegando nenhum ponto, eu não posso clicar no olho, clicar aqui, porque vai dar uma dimensão um pouquinho diferente. Seleciono o snap aqui perpendicular, então agora sim ele consegue travar num ponto. Ela vai perguntar, não se apoia em nenhuma barra do pavimento. Sim, porque eu estou fazendo em balanço. Nesse caso, sim. E clico para dentro aqui, tá? Porque eu comecei a fazer a viga nesse ponto. Se eu tivesse começado nesse, eu jogo para dentro. Bom, então agora se a gente colocar no 3D, vocês vão ver aqui que ficou... Agora a gente já tem um balanço nessa direção aqui também. Agora a gente começa a formar aquele balanço ali. Novamente, é como eu falei, tem várias maneiras de fazer isso. Eu poderia simplesmente só fazer a laje aqui, com vigas, né, nessa região. E esse trecho aqui em balanço eu poderia fazer com a laje em balanço. Seja maciça, seja treliçada, dependendo da direção dos trilhos que eu vou colocar para essa direção aqui. Então eu vou fazer nesse caso com vigas. Eu quero fazer todo o contorno com vigas e no final eu vou colocar laje. Não vou fazer esse trecho aqui como uma laje em balanço. Poderia fazer como se fosse um beiral e essa espessura de 40 eu faria com a alvenaria, por exemplo,
ou uma viga de borda, alguma coisa do tipo. Tá? Então vocês veem que ficou um trechinho aqui de V1, né? Porque eu tinha passado com a V1 até aqui, e quando eu passei a V4 ficou um trechinho a mais de V1. Eu vou deletar esse trechinho, selecionar ele. Selecionar e apertar o delete, porque na verdade essa viga ela apoia aqui, apoia no eixo dessa, essa V1 está apoiando, na verdade a V4 que está se apoiando na V1. Tá? Legal. Aí uma coisa que a gente vai ver é o seguinte, pensando estruturalmente, olha, estruturalmente, desse ponto para cá, a gente tem um balanço, certo? Então seria legal a gente tirar o maior peso possível desse balanço, porque a estrutura em balanço é um tipo que é muito mais solicitado, vai muito mais ácido e tem muito mais deformação. Agora, desse trecho para cá não está mais em balanço, então uma ideia seria passar uma viga nessa direção, ou seja, tudo que está antes dessa viga, todo o peso que tiver aqui não vai passar aqui para o balanço. Agora, um peso que eu colocar vai uma parte para o balanço. Então, a ideia de passar uma viga aqui, porque não precisaria passar uma viga aqui no meio, se eu tivesse um pilar nesse ponto, por exemplo. Tá? A gente não tem um vão muito grande, ó. Sempre que a gente estiver na dúvida, ferramentas, medir, vamos medir esse vão aqui. A gente coloca o snap aqui, ó, muda o snap para intersecção, medir desse ponto até esse ponto, deu 4,40 metros aqui, ó. Então, 4,40 metros com uma laje treliçada, que é o que a gente costuma trabalhar, eu poderia colocar uma laje toda nessa direção aqui com 4,40 metros, tranquilo, menos de 5 metros, é só uma laje de cobertura, poderia colocar, não precisaria passar essa viga aqui que eu vou passar no meio. Eu estou passando ela justamente porque se eu passar ela aqui, eu apoio um trecho dessa laje aqui, e além disso, mais uma parte vai para essa viga, então fica pouca coisa forçando o balanço aqui, tá? Então, o que eu puder tirar de peso de um balanço, vamos ver de quanto que é esse balanço, ferramentas, medir, pego esse pontinho aqui e meço até a extremidade aqui, de novo mudo o snap para perpendicular, ó, tem um balanço de 2,5, um balanço de 2,50. E a viga aí, você viu que a arquiteta inicialmente só queria uma viga de 40 centímetros. Mas a gente acabou aumentando depois. Vocês vão ver mais pra frente. Então vou passar uma viga aqui. De novo de 40, mas com certeza depois a gente vai mudar. Então colocar ela travada nesse ponto aqui. E vou vir aqui, ó, não consigo pegar, não estou conseguindo pegar nada. Mudo o snap ali para perpendicular e pego bem o eixo da viga. Tem que ser bem no eixo e clico aqui em cima, como se fosse o meu offset, para ele jogar a viga ali para cima, porque eu travei ela nesse ladinho do pilar, então eu quero que ela continue nessa direção. Tá? Então agora eu tenho já, está começando a ganhar forma aí. Se eu colocar aqui no 3D, colocar essa ferramenta aqui para girar, começando a tomar forma a nossa garagem. A gente ainda precisa passar mais estrutura para cá para ter aquele balanço, né, que a gente comentou. Bom, então eu vou continuar com essa viga para cá. Eu não vou lançar outra viga, porque na verdade eu quero que seja essa mesma viga, só com continuidade. Então eu vou fazer assim, ó, elementos, vigas, adicionar trechos. Então, clico no adicionar trechos, seleciono a viga e depois seleciono até que ponto que eu quero que esse trecho vá. No caso, meu snap perpendicular já está ligado, se não tivesse eu vim aqui e ligava, travei nesse ponto, só segurar. Ele vai perguntar, não se apoia em nenhuma barra do pavimento. É até chato, mas ele sempre pergunta. Porque ela é em balanço, então ok. Se não fosse em balanço é porque eu errei alguma coisa. Tá. Então agora estou com a viga assim, vou fazer a mesma coisa com essa. Elementos, vigas, adicionar trechos. Então, adiciono o trecho, clico nesse ponto, dou um sim e ele vai formar a viga. Nota que é como eu falei, o certo aqui, se a arquitetura estivesse correta, essa viga está nessa região aqui, ela está nessa posição, né? Pegando até aqui em cima, mas na verdade isso aqui foi um erro da arquiteta. Na verdade ela falou que a garagem dela era para morrer aqui, nesse ponto. Igual tá na planta do térreo. Era para morrer nesse ponto. Pode ver que não tem nada aqui no térreo. Tá?
Então foi um pequeno erro de representação que depois ela acabou me explicando. Mas desse lado, sim, era para morrer até esse ponto. Então agora faltou lançar uma viga aqui. A gente tem 3 vigas em balanço nessa direção, a gente vai lançar uma viga aqui. Tá? De novo, é como eu falei, poderia trabalhar com laje aqui, até uma laje maciça engastada nessa viga, poderia fazer várias coisas. Tá? Mas eu estou trabalhando com viga. Então, mais viga, já está no 40. Agora eu vou selecionar esse ponto aqui da viga, ó, não está pegando ponto, por quê? Meu snap está no perpendicular. Vou colocar snap intersecção. Agora ele está pegando ponto. E eu vou até lá em cima e seleciono o outro ponto. Aí ele vai pedir para que lado que eu quero, para aqui para dentro. Ok. Agora vamos colocar no 3D de novo para enxergando como que fica. Então a ideia estrutural dela aqui é bem simples. Primeiro, bom, eu tenho esse trecho em balanço aqui dessa viga, então eu quero tirar o maior peso possível. Então eu estou passando essa viga aqui no meio, porque aí toda laje que eu jogar nessa direção, ela não vai afetar o balanço, não vai fazer peso nesse balanço, porque eu tenho um pilar aqui. Então tudo que eu jogar aqui nessa viga vai vir para esse pilar, não vai vir para essa viga que está em balanço. Porque essa viga que está em balanço, ela é responsável por segurar toda essa viga aqui, qualquer peso que vier para ela, vai ser uma parte jogada para esse pilar, depende do lugar onde está o peso, e uma parte vai ser jogada para essa viga aqui. E é uma viga de 2,50 metros de comprimento, e a gente só tem 40 centímetros de espessura aí, de altura de viga, tá? Então, o que a gente normalmente faz para viga em balanço? A altura de uma viga em balanço. A gente viu que para viga biapoiada é 10% do vão, certo? Então, um vão de 4 metros, a gente põe uma viga de 40, por exemplo. Isso, como eu comentei, é só uma questão prática. Depois a gente vai ver, depende dos carregamentos, depende de muita coisa. Até da resistência do concreto que você está usando. Você pode aumentar a resistência do concreto. Agora, para viga em balanço, a gente sabe que é 20%. Como eu comentei na outra aula, a gente precisa de 20% para conseguir um número prático, assim, para que vai ter uma deformação razoável, e depois a gente vai ver outras questões de carregamento e tudo mais. Então, se a gente tem 2,50 metros, 10% dá 25 centímetros, 20% daria 50 centímetros. Então, só pelo aquele cálculo normal ali, aquele cálculo usual, a gente já vai ver que uma viga de 40 provavelmente não vai suportar, né? Em termos até de deformação e tudo mais. Então, inicialmente, depois das análises, a gente pode mudar essas alturas. Isso aqui não tem problema. Pode mudar a resistência do concreto também, que interfere nisso. Então, mas já está começando a tomar forma a nossa garagem. Agora a gente vai jogar uma laje aqui em cima e você vai ver que isso vai sobrar a viga embaixo, que é onde a arquiteta depois vai passar o forro ali de gesso, né? Isso é bem comum. Teria outra opção para fazer isso. A gente poderia jogar essas vigas todas invertidas, ou seja, a laje aqui embaixo, as vigas ficariam invertidas e depois ela colocaria um telhado, se não fosse uma laje permeabilizada. Como é uma laje permeabilizada, é mais interessante colocar o forro embaixo. Então eu vou vir aqui, vou jogar a laje agora aqui em cima, tá? Primeiro eu vou apagar esse trechinho de viga, ó, que a gente tinha lançado a V5 e depois veio com a V6 aqui e acabou cruzando esse ponto aqui, ó. Então vou apagar. Só selecionar o trechinho, dar um delete, apagou, agora está mais arrumadinho. E vou lançar a laje. Então clico aqui em laje, quarto item aqui. Já comentei na outra aula, a laje, a gente vai usar sempre a treliçada em uma direção, que é a nossa laje normal, pré-moldada aí, né, com treliça, com trilho. A carga acidental que a gente vai colocar, qual que é? Bom, ali a gente tem uma garagem. E em cima não é um quarto, não é uma cozinha, não é nada. Em cima, isso aí que a gente está lançando é só uma laje de forro. Então a carga acidental para uma laje de forro é 50 kg força por metro quadrado. Isso por norma, tá? Revestimento. Revestimento, bom, a gente não vai rebocar essa laje, tá? A gente vai colocar forro embaixo. Então aquele reboco ali já é um pouco menor, só que em cima vai ter uma camada de permeabilizante. O ideal seria calcular, né, o peso específico dessa camada, fazer um monte de conta nesse sentido. Mas eu gosto de colocar
100 nesse caso, 100 kg por metro quadrado, que eu não sei o material que vai ser usado nessa permeabilização, não sei se eles vão jogar algum material isolante térmico quando é laje de forro, alguma coisa assim, aquelas argila expandida, que também não pesa nada, mas para me precaver de qualquer coisa, vai que depois eles pensam de não colocar o forro e quer rebocar a laje, isso vai fazer um peso na laje, né? Então eu costumo colocar tudo aqui na carga de revestimento. Poderia colocar como uma carga extra também, tem gente que faz isso. Clica aqui em editar e coloca uma carga extra aqui, ó, uma carga adicional de alguma coisa ali, tá? Então, eu gosto de colocar 100 kg força por metro quadrado, porque independente do que eles vão jogar em cima dessa laje para impermeabilizar ela, uma manta, colocar camadas. Às vezes uma coisa que acontece bastante também é a regularização da laje. Às vezes eles fazem a laje tão meio torta que para deixar uma caída para um determinado lado, eles acabam aumentando um pouco a espessura, fazendo como se fosse um contrapiso ali em cima, aumentando a espessura de um lado para dar um caimento para um dos lados, por exemplo. E isso tudo é peso. Então, eu gosto de trabalhar com 100 de revestimento, que aí eu me precavenho qualquer coisa desse tipo de coisa, eu estou precavido, tá? Espessura da laje. É uma laje de forro. O vão que eu tenho aqui, ó, o maior vão que eu tenho aqui é esse vão aqui. A gente viu aqui que no total aqui tem 4 e pouco. Então esse vão ele não tem mais que 3 metros. Então uma laje de forro com vão menos de 3 metros, uma laje que na espessura total dela é 12, ou seja, ela é a treliça dela é 8 e o cobrimento dela é 4, então ela tem um cobrimento 4 e o EPS dele é 8. Lembra que eu comentei que eu gosto de trabalhar sempre colocando lajota cerâmica. Por quê? Porque na hora de fazer o cálculo, o EBERIC, se você tiver lajota cerâmica, o peso próprio é maior do que se você colocar com EPS, que é o isopor. E às vezes você coloca com EPS, coloca lá na sua planta que está considerando uma laje de EPS, e o cara, por questão de preço, que nem é tão diferente assim o preço, ou por questão de disponibilidade na região dele, acaba colocando a lajota cerâmica, que é mais pesada. Só que no meu cálculo eu usei o EPS. Claro que a margem de segurança, a majoração das cargas vai absorver isso, mas eu gosto de trabalhar com o pior caso, tá? Ainda mais obras pequenas assim, os caras às vezes fazem umas coisas que não tem muito controle, às vezes eles não... o concreto, às vezes não vem um slamp certinho do jeito que é, então eu gosto de ter mais algumas margens de segurança aí, além dos nossos fatores de majoração. Então, lajota cerâmica, uma laje com total de espessura 12, ou seja, 4 de capa de concreto em cima, mais o bloco de 8, o enchimento de 8, que é a lajota cerâmica ou EPS, dou OK. E coloco nesse ponto aqui, coloquei nessa direção. Poderia colocar nessa direção aqui também, né? Mas acho que ficaria muito grande e teria que aumentar a espessura. O ideal de laje, como a gente comentou, é sempre colocar na menor direção. Mas às vezes você quer desonerar uma viga, né? Você quer tirar um pouco de carga ali daquela viga. Então às vezes eu coloco uma laje na dimensão maior para tirar. Mas nesse caso aqui, ó, se eu vier aqui, dar um ESC para sair do comando e ir lá em ferramentas, medir, selecionar esse ponto e selecionar esse ponto final, você vai ver que tem 6,30 metros ali de espessura, né? Então não é interessante eu colocar uma laje de 6 metros de vão. Teria que ser, mesmo sendo de cobertura, é uma laje que tem uma altura considerável, tá? Então eu coloquei nessa direção, coloquei nessa daqui. E ainda preciso colocar uma laje nessa direção. Então, posso colocar assim, tá? Poderia colocar assim, na verdade, que é um pequeno trecho de laje, mal cabe um trilho, né? Então, posso colocar nessa direção, posso fazer, na verdade, todos eles nessa direção aqui, a pessoa só continua os trilhos, que é que na verdade eu vou fazer assim, ó. Vou mudar para a maior direção, dar um ESC para sair do comando, clico 2 vezes na laje e muda a direção. Como que eu mudo a direção? Clico aqui em grelha, dou um clique em grelha, e venho aqui, o ângulo está de 0 graus, ou seja, na horizontal, em relação ao eixo XY, coloco 90 graus. Então ele vai ficar ali para cima. Tá? Então coloquei nessa direção. Vou fazer a mesma coisa com esse. Grelha, coloquei nessa direção. 100. Ângulo 90, desculpa. Tá. A carga acidental está 50.
Você vê que eu coloquei só a primeira laje que eu fiquei mexendo aqui nessas espessuras, nessas coisas. As outras, ela joga tudo com a última laje que eu usei. Então, às vezes, por exemplo, você colocou essa laje de forro aqui, aí depois você vai colocar uma laje que é dentro da casa, que vai ser uma laje de piso. Quando você coloca ela, ela vem com as mesmas configurações da laje de forro que você colocou, então você precisa mudar. Porque quando você lança uma laje, ela usa a última configuração que você colocou. Tá? Então vamos ver isso aqui em 3D para a gente ver como que está ficando. Então a ideia aqui é bem simples estruturalmente, né? A ideia é que essa viga aqui é o que sustenta, na verdade, toda essa região aqui que está em balanço. E eu tenho um balanço para um lado, um balanço para o outro. Tá? Tenho essa viga que ela apoia aqui, também fica em balanço, que apoia essa e tudo mais. Tá? Então você vê que a ideia ali já tá tomando forma. E aqui embaixo você vai ver, vai ficar assim a garagem inicialmente. E depois a gente coloca o forro de gesso, tá? Bom, deixa eu ver algumas fotos aqui, se a gente tem as fotos já da aula que a gente tem aqui para eu mostrar para vocês. As fotos dessa casa já prontas. Se não, eu mostro na próxima aula, que fica mais fácil. Ah, tem sim aqui, ó. Essa daqui é a garagem já pronta, né? Como eu falei, essa obra foi executada. Quem perdeu a aula 0 aí foi executada na cidade de Itu. E a gente tem bem aquilo ali, ó. A gente tem aquele pilar ali, aquela paredinha. E aqui você vê que o cara já colocou o forro. Já começou a colocar o forro. Você vê que essa altura aqui não é 40, né? Porque, como eu falei, depois acabei conversando com a arquiteta e ela falou, não, legal, pode aumentar a espessura, porque foi só a espessura que eu chutei inicialmente. Você vê que é um balanço razoável aqui, né? Então, depois ela acabou aumentando esse trecho aqui também, porque a ideia dela é que esses dois itens tivessem a mesma espessura para dar uma impressão de continuidade, como se começasse aqui o elemento e depois ele só virasse aqui, não como se fosse uma viga e um pilar. Eu nem precisava do pilar tanto assim. Então, depois ela acabou aumentando essa espessura aqui pra gente, tá? Então, vamos continuar lançando a nossa construção. Tá, legal. Então, teoricamente, assim, essa parte já está resolvida. Aí, a gente vai continuar aqui com a garagem, a gente tem a varanda. Lembra que eu falei que a varanda não morre aqui? Aqui está errado nesse desenho. A varanda, ela morre no alinhamento dessa viga, tá? Tá errado. Ela na verdade, ela morre no alinhamento dessa viga aqui. Foi um erro de arquitetos. Também, se não fosse, era tranquilo. Bastaria eu ter puxado esse pilar para cá, porque ali no térreo, ó, nesse térreo aqui, eu posso puxar esse pilar à vontade aqui, tá? Porque tem uma parede aqui toda nessa região, tá? A gente vê ali que no 3D a gente tem uma parede pegando aqui até o final. Então, o ponto ali que eu coloco o pilar para apoiar essa varanda aqui é onde eu quiser, na verdade. A única coisa que ia mudar seria esse cara aqui, esse pilar aqui. Eu poderia puxar para cá, se a parede lá embaixo que estivesse errada, ou continuar com essa V1 aqui em balanço e apoiar nessa região aqui. Apoiar essa viga aqui, essa V2, num pedacinho da V1 em balanço. Então eu atenderia isso aqui, mas não é o que é de verdade. Ela falou que, consultando ela, que eu vi uma discrepância entre o pavimento superior e o térreo, que na verdade essa garagem morre aqui nesse alinhamento e a nossa varanda aqui ela vem até aqui, tá? Então vamos dar continuidade a essa viga e apoiar ela aqui, só que por enquanto agora não tem nenhum elemento, então vou fazer aqui. Vamos lá. Pilar. Vamos começar colocando pilar. Vou colocar um pilar de 30. Então eu vou começar a mexer nesse quarto aqui agora, tá? Bom, nesse quarto aqui, colocando aqui no térreo, ó, colocando no térreo, aqui na frente a gente não tem nada, tá? A gente tem uma parede que ela é cega. Se você olhar na arquitetura, é uma parede cega. Mas no superior
se a gente colocar aqui a arquitetura do superior, você vê aqui que você tem uma sacada aqui que avança, né? Então seria interessante eu colocar um pilar alinhado com essa viga aqui que depois eu vou acabar colocando para sustentar essa sacada. De novo, essa sacada teria várias maneiras diferentes de fazer. Como eu falei, projeto estrutural é o seguinte, a gente tem um problema inicial, que é a gente tem que sustentar essa edificação. Só que esse problema ele tem várias soluções diferentes, tá? Tem umas mais econômicas, outras menos econômicas, tem uma que gasta mais ou menos a mesma coisa, mas é diferente da outra. Então o projeto estrutural é isso, você pegar dois projetistas, provavelmente o projeto vai ser diferente, e as duas a casa vai ficar em pé, né? Então, com as deformações, se o cara for bom, os dois forem seguir as normas, vai ficar com as deformações corretas. Então, como eu tenho uma viga aqui nessa região, como eu falei, eu estudei essa casa inicialmente, para ver o que eu iria fazer em termos estruturais. Então, essas imagens aqui em 3D ajudam bastante, porque o nosso DWG, às vezes, não tem todas as informações ali. Não tem um corte bem nessa região. Então, uma imagem em 3D, e se você tiver um SketchUp que o arquiteto te manda, ou um Revit que ele te manda, e você poder girar isso daqui, observar alguns detalhes arquitetônicos, que às vezes você fica na dúvida, melhor ainda, tá? Então aqui a gente vê que a gente tem como se fosse uma caixa aqui, né, avançando aqui. A gente não pode colocar viga aqui embaixo, porque a ideia dela é como se fosse uma caixa, ela quer que isso aqui fique reto. E teria algumas maneiras de fazer isso aqui. Eu poderia fazer uma laje em balanço, como se fosse uma sacada em balanço, né? E depois subir uma alvenaria aqui e fazer uma laje em balanço em cima. Como eu tinha parede aqui, eu acabei optando por fazer diferente. Eu acabei optando por passar uma viga aqui invertida, ou seja, ela vai estar jogada aqui para cima, não vai aparecer aqui embaixo. E colocar uma laje nessa direção, apoiando nessa viga, em vez de fazer a laje em balanço. Todo calculista, conforme vocês forem avançando, vocês vão ter um certo medo de balanço, porque balanço é uma estrutura que ela está confiando totalmente no aço negativo que você tem aqui. E às vezes o pessoal não faz manutenção de sacada, esse tipo de coisa, e é muito comum cair marquise, porque o aço aqui em cima, bem exatamente onde você tem a incidência de água, e justamente onde você não pode ver que o aço está corroendo, porque você não tem acesso àquele ponto, é justamente onde está o aço, que é ali em cima no negativo, que se ele romper ali, a sua sacada vai cair. Tá? Então, se eu puder evitar o balanço, costuma ficar bem mais econômico e mais seguro, tá? Menos deformação. Então aqui é fácil de evitar o balanço. Joga uma viga aqui. Se não tivesse essa alvenaria aqui do lado, eu seria obrigado a jogar uma laje em balanço. Se ela não quer que apareça vigas aqui embaixo, nem em cima, eu não tenho um peitoril, não tenho nada para esconder minha viga. Só tenho essa lâmina aqui, como é o caso desse beiralzinho aqui. Só tenho aquela lâmina, aí não tem o que eu fazer. Eu vou ter que fazer ela engastada aqui na viga ou na laje de dentro, né? Tem que fazer uma laje em balanço engastada. Bom, então aqui eu tenho a planta do térreo. Apesar de estar trabalhando no croquis do térreo, nesse caso é interessante eu usar a arquitetura do superior, porque eu quero colocar um pilar bem naquela região ali. Então, superior, que eu chamei de estar aqui, vou jogar um pilar bem nesse ponto aqui, ó. Mais 19 por 30, colocar aqui 0.5, que já é o nosso cobrimento. Então a gente obteve um pilar bem nesse ponto aqui. Se a gente mudar a arquitetura para o térreo, a gente está trabalhando todo no térreo, o croquis é todo do térreo, só a arquitetura que eu estou variando para ter minha referência. Então você vê que no térreo esse pilar ficou aqui. Mas eu preciso de um pilar nesse ponto aqui também, né? Porque o térreo, a gente vai ter o teto do térreo e a gente tem que fechar aqui uma viga nessa direção aqui para fechar assim o quadrado aqui para a gente poder pôr a laje, seja nessa direção ou nessa. Normalmente a gente colocaria nessa direção a laje. Então, em vez de jogar um pilar aqui, como esse pilar está muito próximo, eu vou aumentar ele de forma a ter só um pilar e mesmo assim ele ainda vai estar num alinhamento para eu poder jogar aquela minha viga invertida. Então eu vou jogar ele aqui, foi o que eu fiz na estrutura real, tá? Eu acabei jogando ele para cá para eu ter só um pilar. Então esse pilar ficou muito mais robusto do que ele precisa, né? Muito maior do que ele precisa, mas eu não quis fazer dois pilares
E também eu não quis essa viga aqui, eu quis apoiar ela direto em pilar. Eu não quis apoiar ela em outra viga, porque como ela está engastada aqui, está só nesse ponto, está em balanço, ela iria gerar muita torção na viga. Tá? Então, mais para frente, quando a gente estiver analisando a estrutura em si, a gente vai comentar sobre esses resultados. Então, eu vou aumentar esse pilar. Quanto que eu vou aumentar? Vou aqui medir. Ferramentas, medir. Então, eu vou pegar um ponto aqui qualquer. Vou escolher perpendicular. Vou escolher intersecção aqui, ó, na captura. Intersecção e aqui eu vou escolher perpendicular. Então, mostrou aqui 29,5, né, de distância até aqui. Então, como eu tenho 0,5 de cobrimento, assim, nominal, cobrimento nominal de RIA, porque como eu expliquei, o cobrimento vai ser maior que isso, então falta aumentar esse pilar em 29. Quanto que ele está? Ele está com 30, ele vai para 59. Então, eu posso clicar aqui dentro. Ó, de novo, eu só cliquei 2 vezes no pilar, ele abre aquela mesma caixa de mensagem de intersecção do pilar, e eu posso mudar alguma coisa aqui nele. Então, aqui, na verdade, a gente vai ter o 30 mais o 29, 59. Pilar de 59 assim, em termos de... Você vê que alinhou certinho aqui, deixou os meios centímetros para a gente poder trabalhar aqui alinhado com o restante dos pilares. Tá? Então é um pilar que você fala, nossa, aqui é um pilar dessa largura, mas arquitetonicamente aqui na estrutura era mais simples do que eu colocar 2 pilares, porque aí vai ter 2 fundações, as fundações vão estar próximas, então vai ser uma fundação associada. Então é mais simples eu colocar um pilar nessa direção aqui. Tá? Então eu vou copiar ele para baixo. Por enquanto ele nem existe. Se eu colocar em 3D ele nem existe. Lembra que eu sempre comento isso. Quando você lança um pilar, ele não existe. Ó, não está mostrando ele aqui. Ele só existe num dos pavimentos. Então ele não tem uma dimensão Z. Eu tenho que copiar ele pavimento superior ou inferior. Então clico com o botão direito, copiar para outros pavimentos. Baldrame, quero que ele vá até a fundação, agora sim ele existe, ó. Agora ele está ali, ó. Agora eu quero jogar essa viga aqui para poder justamente apoiar a minha sacada lá em cima, ó. Mudando a arquitetura para o superior, eu tenho uma sacada aqui para ser apoiada, tá? Esse quadradinho aqui ainda é o beiral lá em cima, mas no térreo aqui eu tenho essa sacada para ser apoiada, tá? Essa sacada também poderia ser uma coisa engastada aqui na laje, coisa do tipo, mas eu estou trabalhando com vigas. Então eu quero colocar um pilar aqui. Eu gostaria de colocar um pilar aqui bem aqui nesse ponto, porque eu consigo apoiar uma viga que está vindo nessa direção e apoiar a minha viga que ela vai trabalhar nessa direção aqui. Então, eu não tenho um ponto de travamento aqui, porque eu não quero que meu pilar morra e ele vá aqui para baixo. Clique aqui e ele continue aqui. Eu quero que ele comece daqui, na verdade. Só que ponto que eu vou pegar? É aí que eu gosto de clicar aqui, ó, linha. Então aqui eu mudo o snap para intersecção, para conseguir capturar esse ponto. E eu quero colocar essa linha nesse ponto aqui, para servir de referência para mim. Então, coloco a captura 90 graus aqui, perpendicular. Aí sim ele vai conseguir travar. Ó. Travou. Então eu tenho uma linha ali, dou um ESC, né, para sair do comando. Eu tenho uma linha ali de referência, então eu vou jogar o pilar. Ó. Pilar 19, aí ó, você vê que o último que a gente colocou, que foi um pilar 19 por 59, ficou aqui, né, ainda marcado. Vou mudar, apagar, colocar para 30. Então o elemento sempre é inserido, se você não mudar nada, igual o elemento anterior que você inseriu. Tá? Então, ó, você vê que eu não consigo capturar o ponto, sempre bato nessa tecla, porque esse snap é muito importante para você travar mesmo a tua arquitetura aqui. Clico aqui, intersecção, seleciono esse ponto, clico aqui para dentro, 0.5, já está ali 0.5 marcado aqui porque foi o último que eu usei, só dou Enter. Tá? Então agora tem um pilar nessa direção, de novo ele só existe nesse pavimento, então eu copio ele, nem nesse pavimento, né? Ele só existe nessa planta, então copio para outra planta, para o baldrame, e ele ganha uma dimensão Z. E agora eu vou jogar uma viga nessa direção. Viga, inicialmente a gente trabalha com a viga de 30, por quê? É uma viga aqui que vai ficar em cima de parede e aqui eu acredito que a gente não tem mais de 4 metros, a gente já vai conferir. Tá? Então, seleciono um ponto, vou lá, sempre girando com o scroll do mouse, né, a rodinha do mouse, quem não conhece, para eu poder dar zoom e tirar o zoom, igual ao AutoCAD. Clico aqui para esse lado,
E eu tenho a viga aqui. Deixa eu até ferramentas aqui, ó, e medir para ver se vão, para ver se os 30 que eu joguei é suficiente. Clico aqui nesse outro ponto, ó. É um vão de 3,70, 3,70 metros. Provavelmente essa viga de 30 centímetros vai aguentar sem ter uma deformação exagerada. Então é assim que a gente faz. A viga, o mínimo que a gente trabalha é 30 e tenta ver o tamanho do vão. E tenta uniformizar. De 30 você pula para 40. Você não quer ter uma viga de 35, outra de 33, outra de 40, de 45. É legal você ter a maioria das vigas de 30 em uma casa normal dessa, né? Numa casa, um sobrado. A maioria das vigas sendo 30, algumas de 40 e umas bem específicas de 60, de 50. Bom, aqui no térreo, a gente pode passar uma viga aqui, porque essa arquitetura aqui que eu estou mostrando, ela é do superior. Sempre entender essa questão de trabalhando sempre no pavimento térreo, mas mudando a arquitetura para onde você quiser. Eu vou mudar a arquitetura do térreo e você vê que aqui é uma parede cega, então eu posso continuar com essa viga para cá. Tá? Bom, uma coisa que a gente pode notar aqui nessa construção é que a gente tem o térreo aqui e você vê que tem esse azulzinho aqui que é um contorno do superior. Então você vê que o superior está em balanço aqui numa certa região, né? Ele está em balanço aqui. Aqui é um balanço maior. O superior ele avança em cima do térreo, né? E o térreo ele morre aqui. A parede do quarto ele morre aqui. Tem uma parede aqui de entrada que continua, mas aqui ela morre. Faz esse contorno aqui. E o térreo continua lá em cima. Bom, então vamos continuar aqui, porque a gente tem um trecho em balanço, então vamos continuar aqui. Tá? A gente vai colocar um pilar. Aqui não vai ter jeito, vão ter que ser vigas em balanço, nessa direção aqui. Mas aqui, a parede ela continua até aqui, né? Então essa viga aqui em si não vai ser em balanço. A gente vai conseguir colocar um pilar nesse ponto. Então vamos colocar um pilar nesse ponto final aqui da parede, para poder apoiar a viga nessa direção. Mas vamos ver que essa viga aqui do superior, a gente tem a sacada da mesma maneira daqui. Então seria legal apoiar o pilar pegando até essa região. Então vai ficar um pilar grande igual esse daqui, ó. Colocar no sala de estar, a gente também tem a mesma ideia ali, ó, da sacada, tá? Então eu vou colocar um pilar daqui até a ponta ali. Pilar 19 por 30, coloco 30 inicialmente, depois eu meço ali. Seleciono esse ponto, vira aqui, dou 0.5, dou Enter. Então, ferramentas, medir, meço aqui, coloco o Snap para ser o perpendicular, seguro o Snap, tenho 29 que falta, né? Então vai dar um pilar igual aquilo ali. Pilar de 59. Então, ó, voltando para a arquitetura do térreo, ele morre aqui nessa parede, tá? A gente tem parede aqui, só nessa região que é um balanço. E no star, no superior, a gente tem também que ele vai atender, tá? Ele atende isso daqui. Copiar para outros pavimentos, então clico com o botão direito, copiar para outros pavimentos. Baldrame, dou OK. Tem um pilar aqui que morre aqui. Tá? Vamos voltar para a arquitetura do térreo. Então você vai ver que o térreo ele tem uma viga que o térreo nosso ele vai até aqui, né? Então seria legal colocar uma viga aqui nessa região. Você viu que esse pilar aqui, a gente tem uma viga aqui também, que a gente poderia colocar uma viga nessa direção, né? Ou já fazer nessa direção e ignorar essa parede. Uma coisa bem importante é que você não precisa colocar pilar em todas as paredes, tá? Isso daí é uma coisa que não é necessariamente você faz, tá? Às vezes você deixa uma parede sem pilar. Vou fazer isso aqui a mesma coisa. Não vou usar essa parede aqui. Vou colocar um pilar bem nessa parede, lá na ponta. Pilar 19 por 30. Sempre mudo aqui. Seleciono esse ponto aqui, então eu venho aqui com o Snap da intersecção, giro, coloco para dentro, já está 0.5 aqui no deslocamento, só dou Enter. Tá? Copio por terra, copiar para outros pavimentos, baldrame, OK.
Poderia colocar um pilar aqui, ele está bem próximo do outro, mas seria interessante sim eu colocar um pilar aqui, por questão que eu vou fazer uma viga em balanço aqui, e quando eu tenho os pilares próximos aqui, ele acaba tracionando um pouco esse pilar e comprimindo esse. Não dá tanto a questão do momento fletor. Você consegue, se você tem um par de pilares igual a gente tem aqui numa viga em balanço, um vai ser tracionado e o outro vai ser comprimido. E se você tem o pilar isolado, você não, imagina que eu não tenho esse pilar aqui de trás, e você tem uma viga em balanço, ele na verdade sofre um momento fletor, que é muito pior para um pilar, né? Tá? Eu poderia colocar um pilar aqui nessa região, seria uma opção. Inicialmente não vou nem mexer com essa parte aqui, vou fazer mais isso daqui para eu mostrar para vocês a viga em balanço, tá? Então, eu tenho uma parede aqui do térreo, mas eu não vou colocar a viga aqui. A minha viga ela vai ser nessa posição aqui, para eu poder fazer o balanço aqui, tá? Então, viga, 19 por 30. Uma viga em balanço aí já não vou poder trabalhar com 19 por 30, né? Seria mais interessante eu trabalhar com uma viga de 19 por 50, por exemplo. A gente tem o balanço é pequeno, mas para a gente uniformizar tudo, poderia ser por 50, por exemplo. 19 por 50. Depois a gente vai continuar, eu só estou tentando mostrar para vocês alguns elementos. Depois eu vou entregar o projeto para vocês, o projeto final real, esse projeto que foi para execução e tudo mais, e vocês vão poder ter uma ideia. Só estou querendo mostrar algumas funcionalidades, tá? Então eu vou, mais uma vez, vou passar uma viga aqui também de 50, 19 por 50. Essa viga ela não vai estar em balanço, ela vai estar apoiada nessa viga em balanço e vai estar apoiada nesse pilar, tá? Como eu falei, eu poderia ter feito o pilar aqui e ter feito uma viga em balanço aqui. Também poderia ter feito isso. Mas é como eu falei, quando eu posso evitar a viga em balanço, eu evito, tá? Então vou ver uma viga aqui, 50. Selecionar o ponto, colocar o snap aqui, seleciono esse ponto. Colocar o 90 graus, coloco para dentro. Tá? Passar uma viga aqui também, quero fechar tudo. Agora essa viga ela pode ser de 30, né? O vão é tão pequeno, 19 por 30. O que eu quero mostrar para vocês a viga invertida, tá? Porque já é um item para vocês treinarem aí um pouco e ter essa visão. Então eu estou fazendo algumas coisas para mostrar para vocês. Então vamos ver no 3D como que está por enquanto. A gente colocando aqui, girando aqui, ó, a gente vê que tem um quarto aqui, a gente já vai poder vir com uma viga aqui para fazer a sacada. A gente tem o nosso quarto aqui que está começando a se formar. Mas o que a gente não tem ainda é a sacada aqui na frente, né? Conforme eu falei, que essa viga ela vai ser invertida, né? Bom, então eu vou mudar aqui para a planta do superior e vou mostrar como que faz uma viga invertida. Então, inicialmente vamos só fazer a viga. Então, viga. Vamos colocar uma viga, ela está em balanço, vamos colocar de 40 porque o balanço dela é muito pequeno. Quer ver? Ó? Vou medir depois. Vou colocar esse ponto aqui. Vou travar aqui no final, ó, coloco o snap perpendicular, travo aqui. Ela, como está em balanço, ela faz aquela pergunta que eu expliquei para vocês. Coloco que sim e clico para essa direção. Tá? Faço a mesma coisa na outra. Ok. Coloco o snap, senão ele nunca vai conseguir capturar aquele ponto. O snap aqui mais. Sim, coloco nessa direção. Tá? E a laje a gente falou que vai colocar nessa direção. Então vocês vão aprender mais uma ferramenta. Você vê que eu não vou colocar a viga aqui nessa ponta, porque no nosso desenho lá, a laje, vocês veem que é uma laje retinha aqui, né? Não tem viga aqui na frente, só tem viga aqui do lado, e isso se a gente inverter elas, porque para baixo ela não pode aparecer. Tá? Então eu vou fazer isso daí. Eu não vou colocar a viga aqui. O que eu vou colocar? Mas eu tenho que fechar para poder pôr uma laje aqui. Tem uma maneira de você fazer um fechamento para você. Se você tentar colocar a laje aqui, ó, por exemplo, laje,
Ok. Se eu tentar colocar laje aqui, vai aparecer uma mensagem. Não é possível definir um contorno de laje. É igual rachura. Tá tudo aberto aqui. Como que vai colocar uma laje aqui? Mas ao mesmo tempo eu não quero colocar viga aqui, porque eu não posso colocar. Então tem uma maneira de fechar isso daqui sem colocar viga, que é a barra. Aqui, onde eu estou mostrando aqui. É uma das últimas funções. Então barra. Clique em barra, ele vai te perguntar a largura da barra. Você coloca 0. Já está 0, é só dar Enter. Então, ou você pode digitar o 0 e dar Enter. Ou só dar o Enter. Aí ele vai te pedir para ponto inicial e ponto final. A gente ativa a captura aqui de novo. Captura esse pontinho aqui. Captura esse pontinho aqui. Dá um ESC para sair do comando. Então agora tem uma barra aqui. Ela não tem função estrutural. É só para ela fazer o fechamento da minha laje, definir o contorno da laje. Aí agora sim, se eu pegar a laje, vem aqui, dá um OK, já está na espessura que a gente quer. Nota que o programa, se você estiver trabalhando nas últimas versões, ele sempre vai te dar a menor dimensão para você colocar a laje naquela direção. Só que uma laje treliçada não é comum, né, você fazer ela engastada aqui. Tem gente que faz isso, tá? Faz uma laje treliçada em balanço. Mais pra frente eu vou explicar que isso não é o ideal para fazer, porque você muda toda a lógica da laje treliçada, né? Que ela é feita para aguentar a compressão em cima. E então quando você tem a laje em balanço, o maior esforço está em cima e a compressão está embaixo. Só que embaixo você não tem concreto nenhum, né? Você só tem as lajotas. Então não é interessante fazer laje treliçada em balanço, né? Quando tem laje em balanço, a gente coloca laje maciça. Então ela não está apoiada, ela está apoiada numa borda aqui que não tem viga, a gente vai mudar. Que foi a nossa ideia estrutural, é apoiar nessas vigas aqui. Como eu falei, tem outras maneiras de fazer. A gente poderia fazer uma laje maciça engastada nessa viga ou engastada na laje daqui de dentro, tá? Então eu vou mudar aqui a direção dela. Então dou 2 cliques na laje, grelha, coloco 0 graus, porque ela está 90 graus, né? Está no Y, coloco no X, dou OK, agora sim ela está do jeito que a gente quer, ó. Mais ou menos, né? A gente ainda vai ver algumas coisas. Então agora ela está igual uma laje normal, né? Ela está igual uma laje normal. A viga está para baixo, a gente não quer isso, mas eu já vou mostrar esse próximo item, que a gente quer que a viga fique invertida, tá? Fique invertida aqui para baixo. Bom, eu vou vir aqui e vou inverter essa viga. Como que eu faço a inversão da viga? Dou 2 cliques nela. O que fala se a viga está invertida ou não é esse parâmetro aqui, ó, elevação da viga. Tá? Então, esse parâmetro de elevação da viga ele vai falar para mim se ela está invertida ou não. Tá? Se tiver algum número aqui positivo, significa que você ergueu essa viga aí um certo X. Então, se eu colocar 10 aqui, ela vai ficar 10 acima do nível que é normal dela, né? Então, vamos colocar 10 aqui e testar lá como que fica. Vou colocar 20 logo. Depois a gente vai falar qual que é o valor correto que tem que ser colocado aqui. Dá um OK. Aqui não muda nada em planta, mas se eu vier em 3D, olha o que aconteceu com essa viga. Ó. Ela está com elevação. Ela já começou a ficar semi-invertida, tá? Porque ela só está uma parte invertida. Qual que é a nossa ideia? É deixar ela no mesmo nível aqui debaixo do trilho. Então, essa laje aqui, ela morrer junto com a viga. Então, a espessura da viga vai ter que onde vai ser morrer essa viga, tá? A espessura da laje é onde vai morrer a viga. É aí que entra a conta. Por quê? A gente está com a laje, dando 2 cliques em cima dela, a gente está com uma laje de 12 centímetros de espessura, certo? É uma lajota, uma cerâmica de 8 centímetros, mais os 4 de cobrimento, de capa ali de concreto. A gente está com 12 centímetros. Então a gente tem que erguer nossa viga. Inicialmente ela está no nível 0 aqui, ou seja, a face superior dela está na mesma face da laje. A gente tem que erguer essa face superior. Aquele número que a gente coloca na elevação é o tanto que a face superior da viga eleva. Ela está no 0, ela eleva. Então, como a gente quer uma viga jogada para cima, invertida, inicialmente a gente poderia pensar de colocar os 40 aqui, né, de elevação. Vamos colocar os 40 para ver o que acontece. Só para eu ilustrar para vocês. Colocar no 3D. Realmente, agora ela ficou toda para cima. Mas na verdade ela ficou até mais do que a gente quer. Porque
a face inferior dela está acima da laje, ela nunca vai apoiar essa laje, não tem como ela apoiar essa laje. Na verdade, deveria ter um pedacinho dela, que é exatamente a espessura da laje, que deveria ficar para baixo, e só o restante para cima. Então, a face inferior da viga deveria ser alinhada com a face inferior da laje. Como que eu faço isso? Eu não posso erguer ela aos 40, que é a altura dela. Eu tenho que erguer os 40 menos a espessura da laje. Aí vai dar certinho. Quer ver? Vamos lá, clicar 2 vezes na viga. Elevação, eu vou fazer 40 menos a espessura da laje. Minha laje ela tem 12, né? Então eu vou erguer ela 28 centímetros, né? 28 centímetros mais os 12 vai dar os 40. Então eu não ergo os 40 todo da altura dela, porque senão aí a face inferior dela não vai pegar nenhuma parte na laje. Eu ergo só, eu tenho que tirar, descontar a espessura da laje. Aí sim eu vou ter a face inferior da laje ajustada com a face inferior da viga. Vou dar um OK, colocar no 3D de novo. E agora sim a gente tem exatamente o que eu falei. Ó. Aqui é a representação dela, mas o trilho em si, aqui é só a capa de concreto. Na verdade, na vida real, isso aqui vai fechar tudo, né? Mas a gente vê que o trilho em si, ó, o trilho, ele está alinhado com a face inferior da viga. Não é o que acontece do outro lado, né? Aqui ele está alinhado com a face superior, aqui ele está alinhado com a face inferior. Então o trilho está exatamente, na hora que o cara estiver executando, exatamente igual. Devido a uma questão de apoio do trilho aqui, sempre fica um dente pequeno aqui, tá? Porque você tem que apoiar a ferragem desse trilho por cima da ferragem da viga. Depois a gente vai comentar sobre essas questões. Numa análise de detalhamento do projeto a gente comenta, mas o aço do trilho tem que ficar por cima do aço da viga, tem toda uma questão até se você precisa de uma armadura de suspensão e tudo mais, tá? Então, esse trechinho aqui mais fino não é a laje, tá? Não é só a espessura da laje, isso aqui é só a espessura da capa. A espessura da laje é até aqui o trilho, então ela tá alinhada certinho. Se o cara executar dessa maneira aqui, vai ficar alinhada a viga para baixo, igual a vida real, né? Igual isso daqui. E igual o nosso trecho executado. Então ninguém está vendo viga aqui, mas realmente eu coloquei uma viga aqui. Tá? Você vê que fica bem discreto. Legal. Então vamos terminar, vamos fazer a mesma elevação na outra viga e vamos parar por aí. Opa, cliquei no pilar, cancelar, dá 2 cliques na viga e agora a gente vem aqui, ó, elevação. A gente tem aqui 28. Você vê que ele tem uma função aqui, ó, obter elevação para viga invertida. Hoje, essas últimas versões, ele já faz esse cálculo aí de descontar laje e tudo mais, mas eu não gosto de fazer porque vai ter muita gente trabalhando com V9, por exemplo, que eu acredito que ainda não faz isso. Tá? A gente trabalhando com V8, V9, V10, que pode não ter essa questão de ele mesmo calcula qual que é a elevação para a viga ficar totalmente invertida. Dá um OK. Opa, nosso projetinho está começando a ganhar cara agora, né? A gente tem a viga aqui invertida e tudo mais. Você vê que esse pilar ele morre aqui, ele vai continuar. Eu vou mostrar como que ele continua. A viga ela não vai ficar assim, né? Esse pilar ele continua subindo, então ela está toda dentro do pilar. A gente vai ver isso ainda. Tá? Vai ver mais para frente essa questão dos pilares. Então, por enquanto, a gente tem uma viga em balanço aqui, depois eu vou colocar uma laje, vou passar para esse lado, mas só para a gente explorar mais um pouco as ferramentas, tá? Depois a gente vai avançar nesse projeto. Como eu falei, o objetivo não é chegar ao final desse projeto, o objetivo é aprender as ferramentas, mas hoje eu achei interessante mostrar com o projeto, porque a gente aprende questões de elevação e outras questões também. Tá? Então, acredito que por hoje é isso daí. Nos vemos nas nossas próximas aulas. Não esqueçam de olhar os seus e-mails. E quem tem Gmail, principalmente olhar na aba ali promoções, que meu e-mail pode estar lá. Tá? Então é isso.